Bianca e Melissa tornaram-se amigas no primeiro ano da universidade devido à origem humilde em que ambas foram criadas. Enquanto Bianca foi criada apenas pela mãe solteira, Melissa teve que lidar com o pai alcoólatra e as dificuldades que ele trouxe para a vida dela e da mãe. Desde cedo, as meninas aprenderam que o mundo é imprevisível e perigoso, e que só podem contar consigo mesmas para seguir em frente. Mesmo sem dinheiro ou conexões, Melissa e Bianca conseguiram entrar em uma universidade prestigiosa, mas não foi uma tarefa fácil. Entre os colegas, havia muitos filhos de famílias ricas que zombavam de Bianca e Melissa por causa de suas roupas simples e falta de experiências sociais. As meninas ficavam chateadas, mas continuavam estudando, e aos poucos, os colegas deixaram de ridicularizá-las e passaram a pedir ajuda em suas tarefas acadêmicas. Em um momento especial, as amigas fizeram votos para o futuro. Bianca prometeu que teria uma vida confortável, com uma casa grande, um marido bonito e muito dinheiro, enquanto Melissa jurou trabalhar arduamente para conquistar uma vida com muitas possibilidades e uma família maravilhosa, que ninguém jamais falaria mal. Anos depois, Bianca sorria com amargura ao recordar aquele momento. Ela percebeu que os sonhos podem se tornar realidade, mas nem sempre se realizam da maneira que desejamos. Depois da formatura, Bianca conseguiu um emprego na área financeira de uma clínica de cirurgia plástica VIP, onde se apaixonou pelo trabalho, ajudando as pessoas a se tornarem mais bonitas e saudáveis. Lá estava um jovem cirurgião plástico, Júnior. Ele prestou atenção na nova funcionária e começou a dar sinais de atenção a ela. Todas as mulheres que trabalhavam na clínica estavam se perguntando por que um homem bonito e bem-sucedido aos 35 anos ainda não estava casado, mas Bianca percebeu que Júnior era apenas apaixonado pelo trabalho, então ele passava quase todo o tempo na clínica. Quando Júnior convidou Bianca para sair pela primeira vez, seu coração estava pronto para saltar do peito de felicidade. Então eles começaram a namorar e 6 meses depois se casaram. Tudo o que Bianca sonhou se tornou realidade. Agora ela tinha um marido bonito e bem-sucedido que na época do casamento, já tinha sua própria casa espaçosa no campo, um apartamento no centro da cidade e vários carros. A vida pessoal de Melissa não funcionou por muito tempo, mas no final ela teve um admirador muito digno em sua opinião, Paulo, um empresário bem-sucedido, que conheceu por acaso, sendo pai de um dos alunos da universidade onde ela trabalhava. Apesar de Paulo ser muito mais velho do que Melissa, ele começou a dar sinais de atenção, encontrando-se com ela depois do trabalho, fazendo presentes caros e até mesmo oferecendo viagens juntos. Melissa estava um pouco intimidada pela pressão dele, mas ela entendeu que era improvável que encontrasse um homem mais digno tão cedo. Eles começaram um romance tempestuoso e Melissa estava certa de que Paulo se casaria com ela, porque ela era jovem, inteligente e muito bonita. Mas o conto de fadas terminou para Melissa literalmente em um instante, quando ela percebeu que estava grávida. Ela ligou imediatamente para Paulo e compartilhou essa feliz notícia, mas o amado homem desligou com raiva. 10 minutos depois, Melissa recebeu uma mensagem de texto do banco sobre a transferência de dinheiro para sua conta, e 5 minutos depois recebeu uma mensagem dizendo que nem ela nem o homem precisavam desse bebê. Enviei o dinheiro para o aborto e pedi que me ligasse assim que estivesse pronta para continuarmos de onde paramos. Melissa chorou incessantemente por alguns dias. Ela se apaixonou por Paulo, que sempre foi muito atencioso, romântico e carinhoso. Em seus sonhos, Melissa já havia imaginado uma vida futura perfeita ao lado dele, e por isso, foi completamente pega de surpresa pela traição. Alguns dias depois, Melissa foi à clínica para realizar o aborto, mas assim que entrou na sala, percebeu que jamais conseguiria seguir adiante com isso. Ao sair da clínica, ela caminhou por horas pela cidade, refletindo sobre a situação. Quando voltou para casa, Melissa estava completamente transformada, mais calma, focada, madura e confiante de que tudo ficaria bem. Ela prometeu a si mesma que nunca mais pensaria em Paulo. Quando Bianca soube da gravidez de Melissa, ela ofereceu todo o apoio necessário e fez o possível para ajudá-la. No entanto, Melissa notou que, por vezes, Bianca olhava para sua barriga com um ar de inveja.
Certa vez, Melissa perguntou o que estava acontecendo e Bianca, com um sorriso triste, contou que também desejava muito ter um filho, mas enfrentava problemas com o marido, Júnior. Com lágrimas nos olhos, Melissa abraçou a amiga e a confortou, dizendo que tudo daria certo se ela acreditasse. Embora tenha ouvido o desabafo de Bianca, Melissa prontamente o esqueceu e concentrou-se em sua jornada rumo à maternidade. Ela estava determinada a ser feliz e não deixaria as dores do passado atrapalharem seu caminho. Talvez tenha sido esse brilho interior que atraiu a atenção de Silvio, seu colega de trabalho e professor na universidade onde estudava. Embora Silvio fosse bem mais velho que Melissa, algo especial parecia unir essas duas pessoas. Ele recentemente se divorciou e passou a viver sozinho, sem ter escolhido essa situação. Porém, acabou se apaixonando pelo sorriso amigável e gentil de Melissa, e foi inevitável que os colegas percebessem e comentassem. Silvio estava um pouco ciente do que estava acontecendo, mas isso não o afastou. Ele acreditava que somente através de provações é possível conhecer a natureza de uma pessoa. No começo, Silvio começou a ajudar Melissa, levando-a para casa depois do trabalho em seu carro ou indo ao supermercado com ela. Melissa aceitou a ajuda grata, considerando um gesto simples de simpatia para uma mãe solteira. Logo, ela percebeu que era mais do que isso. Melissa decidiu ser honesta com ele, agradecendo a ajuda e a atenção de Silvio, mas deixando claro que não estava interessada em relacionamentos amorosos com homens por um bom tempo. Silvio respondeu que só queria ser amigo dela, em quem ela pudesse contar em caso de problemas, e cumpriu sua palavra. Ele não deu nenhuma indicação de que queria mais, mas estava sempre presente para ajudar Melissa. Ele levou Melissa do hospital com sua recém-nascida filha Nicole, e depois disso, frequentemente ia visitá-las com presentes para bebê, fazia compras e realizava tarefas de homem pela casa. Pouco a pouco, Melissa começou a se apaixonar por ele. Ela ficou fascinada com seus cuidados e percebeu que poderia contar com ele e que ele a protegeria de qualquer adversidade. 2 anos depois, eles se tornaram marido e mulher. Nesse meio tempo, Bianca mudou de emprego, deixando a clínica para abrir 2 salões de beleza, enquanto o marido continuou se desenvolvendo em sua área, frequentando conferências de cirurgiões plásticos para se aprimorar. Ele se qualificou e rapidamente se tornou o cirurgião plástico mais bem pago da cidade. Agora, Bianca e Júnior podiam se dar ao luxo de comprar tudo o que quisessem. Eles compraram uma casa enorme em um resort de esqui e iam regularmente lá para descansar. Bianca podia ir às compras em Milão durante um fim de semana sem se preocupar com dinheiro, mas Melissa não podia chamá-la de amiga feliz. Ela via o entusiasmo de Bianca brincando com sua filha e entendia o que faltava em sua amiga. Quando Melissa tentou conversar sobre isso com Bianca, ela sempre mudava de assunto. Melissa decidiu não tocar no assunto de crianças, mas no fundo, ela estava muito preocupada e orava para que Bianca se tornasse mãe em algum momento. 16 anos depois, Bianca e Melissa ainda eram amigas próximas. Nicole estava no ensino médio e se tornou tão bonita quanto sua mãe, e Silvio foi promovida a reitor da universidade. Um dia, Melissa convidou Bianca para visitá-la. Bianca ficou muito feliz porque parecia que Melissa estava evitando nos últimos 6 meses. Assim que entrou na casa, Bianca percebeu que havia um bebê lá. Melissa sorriu com culpa e contou a ela que havia acabado de ter um bebê. A primeira reação de Bianca foi de choque e surpresa, mas ela rapidamente se recuperou e parabenizou Melissa. Ela foi para o quarto do bebê e olhou para a criança dormindo no berço. Bianca disse com um sorriso que a menininha parecia muito com Nicole quando ela era bebê. Neste momento, Melissa notou que o rosto de Bianca mudou de uma maneira estranha. Ela ficou um pouco mais no quarto do bebê e depois foi para a sala de estar tomar café. Bianca continuou falando sobre o bebê e como Melissa conseguiu manter tudo em segredo, quando de repente percebeu que Melissa estava visivelmente tensa e triste, e até um pouco indiferente, e Bianca não a reconheceu. Deixando seu café de lado, ela tomou as mãos de Melissa e perguntou o que estava errado, por que ela estava tão triste. Ao ouvir as palavras de Bianca,
Melissa tremeu e cobriu o rosto com as mãos, começando a soluçar. Bianca não sabia o que fazer, então simplesmente abraçou a amiga e acariciou suas costas até que Melissa parasse de chorar. Melissa finalmente desabafou tudo o que estava em sua mente e contou a Bianca o que havia acontecido. Alexandre era o melhor amigo de Silvio, um homem inteligente, engraçado e sempre bem arrumado, que frequentemente visitava a casa deles e brincava com Nicole. Melissa suspeitava que Alexandre simplesmente tinha muito afeto não correspondido pela garota. À medida que Nicole crescia, ela continuava gostando de brincar com Alexandre, e Melissa até brincava que a filha estava apaixonada por ele. Silvio não se importava com isso e apenas dava de ombros, enquanto a garota corava e corria para o quarto. Melissa achava que não havia problema nisso, já que muitas garotas da idade de Nicole se apaixonam por homens mais velhos, como professores ou colegas atraentes de seus pais. No entanto, Melissa começou a notar que sua filha ficava cada vez mais reservada e pensativa, até que descobriu que Nicole estava grávida de 3 meses. Quando Nicole revelou que o pai era Alexandre, Melissa mal conseguia acreditar, pois ele era cerca de 30 anos mais velho que sua filha. A ideia de que ele poderia ter feito algo assim a chocou. Após se recuperar do choque, Melissa decidiu agir. Ela queria se vingar de Alexandre por ter arruinado a vida de sua filha e planejava colocá-lo na cadeia. Se não fosse por Nicole, Melissa teria conseguido, mas a filha ameaçou se machucar se Alexandre fosse preso, e Melissa acabou cedendo. Em uma reunião familiar, decidiu-se que Melissa iria adotar a criança e que Nicole iria para um internato depois de dar à luz para continuar seus estudos. Melissa impôs a condição de que sua filha ficasse o mais longe possível de Alexandre, e Nicole concordou. Foi assim que Melissa se tornou a mãe de sua própria neta, perdendo a fé nas pessoas e em seu marido, que trouxe para casa o homem que arruinou a vida de sua filha. Bianca ouviu a história, e após uma pausa, disse a Melissa que ela não deveria se considerar infeliz, pois tinha uma filha, uma neta e um marido amoroso que não tinha a culpa de nada. Então, Bianca finalmente contou seu segredo a Melissa, que ela havia mantido em segredo por muito tempo. Descobriu-se que ela ainda não tinha filhos, não por problemas de saúde, mas porque seu marido não estava interessado em mulheres. Bianca era apenas uma cobertura para a imagem e reputação de seu famoso marido médico, para que as pacientes não soubessem a verdade. Eles fizeram um acordo em que Júnior daria dinheiro para seus salões de beleza e ela seria a esposa perfeita. Agora, Bianca daria qualquer coisa para ter um marido amoroso e filhos, mas, aos quase 40 anos, com muito dinheiro e completamente sozinha, ela se sente triste. Quando Bianca começou a chorar, Melissa a abraçou para confortá-la. Após algum tempo, as duas mulheres choravam frustradas, tremendo com soluços nos ombros. Quando Bianca se preparava para ir para casa algumas horas depois, Melissa perguntou o que ela faria em relação ao marido. Bianca respondeu: às vezes, o destino nos oferece lições que podemos aceitar ou rejeitar, e eu escolho aceitar a lição de hoje. Não quero mais ser apenas uma cobertura. Ainda tenho tempo para criar uma família real, encontrar um homem que me ame e que eu ame. O bebê pode ser adotado. Quanto a você, Melissa, eu desejo que perdoe seu marido e aceite sua filha. Eles são sua família, e você os ama. Não quebre os laços que os unem. As duas mulheres se abraçaram por um longo tempo, e cada uma delas tomou a decisão certa naquela noite. A reflexão dessa história é que é comum que as pessoas sintam que já é tarde demais para recomeçar, especialmente quando se trata de mudar de carreira, voltar a estudar ou tentar algo novo. No entanto, essa mentalidade pode ser limitante e impedi-las de realizar seus objetivos. Ter fé em si mesmo e acreditar em seus sonhos é fundamental para recomeçar e ter sucesso. Isso significa acreditar que é possível superar os obstáculos, aprender novas habilidades e alcançar o que se deseja, mesmo que leve tempo e esforço. Além disso, a reflexão nos leva a entender que a vida é uma jornada e que sempre haverá altos e baixos. É normal enfrentar desafios e ter dificuldades, mas o importante é aprender com as experiências e continuar avançando em direção aos objetivos.
Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!